Bom dia aos irmãos, vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, vamos orar, buscando a presença do Senhor, pedindo para que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Santo Espírito dEle fale aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te pedimos, Senhor, te rogamos que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos falando nesta manhã, Senhor, ensinando as verdades da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, colocar essas verdades no nosso dia a dia, Senhor, no nosso viver, no nosso testemunho. Abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã que está participando deste culto neste momento. Senhor, nós te louvamos por cada uma dessas vidas e te pedimos, ó Deus, que as Tuas bênçãos sejam incontáveis nos lares, Senhor. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 11, 25, João 6, 40, 1 Coríntios 15, 51 e 52 e Romanos 14, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morremos, somos do Senhor. Amém? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É aquilo que cremos. Cremos que o Senhor nos ressuscitará no último dia. Nós cremos que de sorte que vivamos ou morremos, nós somos do Senhor. Por isso a nossa esperança está nele, por isso confiamos no Senhor e por isso estamos aqui para adorar, para louvar o nome do Senhor. A Deus demos glória, glória de
Vamos interceder nesse momento, vamos orar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, para render-lhe louvores, Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela recuperação de muitas pessoas, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela recuperação de pastores, recuperação de amigos, Senhor. Recuperação da Ana Carolina, Senhor, nós te louvamos por esse milagre que o Senhor tem realizado na vida dela, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um daqueles que tem se colocado de joelhos, Senhor, buscando a Tua presença, Senhor, buscando a Tua orientação, clamando o Teu santo nome. Meu Deus, te louvamos, ó Deus, por aqueles que passaram, Senhor, estiveram conosco e o Senhor os chamou, Senhor. Louvamos pela vida de cada um deles, ó Deus, entre eles, pastor Luciano Sardinha, Senhor. Meu Deus, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem recolhido os Teus servos, Senhor. Servos que foram testemunhos vivos do Teu amor, do Teu cuidado, Senhor. Servos, ó Deus, que foram exemplos, Senhor, e que fizeram a diferença, Senhor, e que agora deixaram os seus frutos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, cuide de cada um desses frutos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, e te pedimos pela vida de cada um dos familiares enlutados. Senhor, sabemos, ó Deus, que alcançaram um prêmio, Senhor, indo a Ti, Senhor, mas aqueles que ficaram aqui, Senhor, estão sofrendo, estão sentindo a falta, a ausência. Senhor, nós te pedimos que Teu Santo Espírito console a cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos amigos, cada um dos nossos familiares, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, por esse fechamento que haverá, Senhor, nessa semana, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dos necessitados. Que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando para que pessoas não percam seus empregos, Senhor, para que pessoas não sejam contaminadas, Senhor. Pedimos, ó Deus, Senhor, oriente os nossos líderes, os nossos governantes, Senhor, os governantes mundiais, sobre o que devem fazer, Senhor, nesse momento tão difícil, Senhor. Senhor, mas nós cremos que o Senhor está no comando de tudo, Senhor. Cremos, ó Deus, que essa esperança da vacina, Senhor, é uma esperança real, Senhor, que vem se concretizando na vida de muitos, e nós te louvamos, ó Deus, por isso. Pedimos, ó Deus, agora por aqueles que ainda se encontram enfermos, Senhor, que se encontram em leitos de UTI, leitos hospitalares, Senhor, até mesmo aguardando, Senhor, disponibilidade de leitos por causa da demanda, Senhor. Te pedimos, Senhor, coloque a Tua mão curadora, Senhor, a Tua mão saradora na vida de cada um desses nossos irmãos, amigos e familiares. Te pedimos, ó Deus, Senhor, continue a restaurar aqueles que têm passado por momentos difíceis, mas já estão tendo uma melhora, Senhor. E nós pedimos, Senhor, faça um milagre, Senhor, naqueles que já não têm esperança. Meu Deus, pedimos, Senhor, faça um milagre ainda maior, Senhor, naqueles que não têm esperança na vida, Senhor, independente de ter doenças ou não. Aqueles, ó Deus, que estão cegos pelo pecado, te pedimos que o Senhor abra os olhos deles, Senhor. Que o Senhor ilumine, Senhor, para que eles possam ter a salvação, Senhor, para que eles encontrem o verdadeiro caminho, o verdadeiro sentido para as suas vidas, Senhor. Que eles vejam Jesus, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, por aqueles que têm vivido dias amargos, Senhor, longe de Ti, Senhor, aqueles que já passaram pela Tua casa, Senhor, e que se encontram distantes, se encontram, Senhor, desanimados, enfraquecidos. Use o Teu Santo Espírito, Senhor, para restaurar a alegria da salvação nesses nossos irmãos, Senhor. E aqueles que, porventura, Senhor, passaram pela igreja e ainda não foram salvos, que o Senhor possa fazer essa obra maravilhosa na vida de cada um deles. E Deus, continue usando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, na proclamação do Teu santo nome, do Evangelho, Senhor, e que possamos colher ainda muitos e muitos frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala-nos aos nossos corações, Senhor, nesta manhã.
através da palavra, Senhor, através da mensagem, através das músicas. Nós te louvamos pelas músicas que ouvimos, pelas leituras realizadas, Senhor. Como tem nos fortalecido, Senhor, essa comunhão contigo, Senhor, comunhão com os nossos irmãos. Continue, Senhor, presente em nossas vidas. Essa nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem Vamos ler Atos capítulo 11, de 19 a 26, Atos 11, 19 a 26, diz assim a palavra do Senhor. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.
E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Nós falamos no domingo passado, quando tratávamos do começo de Atos 11, que Atos 11 descreve o relacionamento da igreja de Jerusalém com os gentios de Cesareia, com os gentios de Antioquia, que creram em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então nós vimos a primeira reação dos cristãos judeus em relação aos cristãos gentios, que foi a aceitação desses cristãos gentios. E hoje nós vamos ver a segunda reação dos cristãos judeus em relação aos cristãos gentios, que foi o encorajamento dos cristãos gentios, ou aos cristãos gentios. É bom vermos que nesse texto, pela primeira vez, enxergamos a pregação deliberada do Evangelho aos gentios. Deus encaminhou tudo isso para que chegasse esse determinado momento. Primeiro, Filipe pregou aos samaritanos, mas os samaritanos, depois de tudo, eles eram meio judeus, então conformavam ali uma ponte entre o mundo judeu e o mundo gentio. Depois, Pedro tinha aceito a Cornélio, mas nesse caso há uma grande diferença, porque Cornélio é quem tomou a iniciativa. A igreja cristã não buscou Cornélio, e sim Cornélio que saiu em busca. Além disso, também ele era temente a Deus, portanto ele estava ali nos limites da fé judia. E por fim, agora em Antioquia, a igreja não se dirigiu a pessoas que eram judias, nem esperou os gentios se aproximarem buscando serem admitidos. Com um propósito determinado, de forma espontânea e sem esperar convite, a igreja prega o evangelho aos gentios, fazendo assim o lançamento de missões mundiais. Nós estamos em época de missões mundiais. Eles estavam fazendo ali o lançamento de missões mundiais através da igreja, através dos cristãos, evangelizando os gentios. Quando os cristãos foram dispersos durante a perseguição de Paulo, quando era ainda Saulo, contra a igreja lá em Atos 8:11, que nós vimos, chegaram alguns até Antioquia, capital da Síria, e a quase 500 quilômetros do norte de Jerusalém. Importante não confundir essa Antioquia com a cidade de Antioquia de Pisídia, lá em Atos 13:14, e também com outras cidades do mesmo nome, já que existiam cerca de 16 cidades com o nome de Antioquia no mundo antigo, mas essa era uma das maiores. Ela tinha uma população de cerca de 500 mil de pessoas, e era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para Roma e para Alexandria. As suas construções, elas eram grandiosas, elas contribuíam para que a cidade fosse chamada Cidade Dourada, Rainha do Oriente. Sua principal rua, só para os irmãos terem uma ideia, tinha mais de 7 quilômetros, e as calçadas dessas ruas eram feitas de mármore. Então naquela época era a única cidade também que tinha, no mundo antigo, com iluminação noturna. Então eles tinham muitos e muitos pontos atrativos. Eles tinham também um porto movimentado, um centro de luxo, de cultura. Então atraía pessoas de todos os tipos, de toda a região, inclusive os oficiais romanos que haviam já se aposentado e com as suas posses passavam os dias ali conversando numas chamadas casas de banho e também apostando em corridas. Por conta da sua grande população e o enorme poder político e comercial, a cidade de Antioquia oferecia uma grande oportunidade para a igreja de evangelismo. Antioquia era uma cidade perversa, era uma cidade
tão perversa, provavelmente só era superada pela cidade de Corinto. Nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre a igreja de Corinto, mas a gente sabe como era a igreja de Corinto. Então, ela superava Antioquia, mas talvez nenhuma outra mais superava Antioquia e nem Corinto. Apesar de todas as divindades sírias, gregas, romanas, que os cidadãos de lá adoravam, santuários locais, eles eram dedicados, consagrados a Dáfne, e a veneração a essa deusa, ela incluía práticas ali imorais, práticas que não agradavam a Deus. Pois bem, quando os cristãos perseguidos chegaram a Antioquia, eles não se sentiram nem um pouco incomodados, nem um pouco intimidados diante da grandiosidade das construções, do orgulho dos cidadãos de lá, porque eles tinham a palavra de Deus nos lábios, eles tinham a palavra de Deus no coração e a mão de Deus sobre o testemunho deles. Então muitos pecadores se arrependeram, muitos pecadores creram no Senhor Jesus. Foi uma obra fantástica ali realizada pela maravilhosa graça de Deus. Uma bênção. E quando a gente vê que esses homens, vamos ler aqui só para os irmãos terem noção do nome desses irmãos, creio que os irmãos não se atentaram para isso. E haviam entre eles alguns homens, síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Interessante a palavra de Deus nos falar sobre isso, porque a gente vê que aqui esses homens que saíram de Jerusalém, que foram dispersos, chegaram a Antioquia e começaram a falar de Jesus. E muita gente creu, muitas pessoas creram em Jesus. E essas pessoas, esses nossos irmãos, eles não foram, eles não tiveram seus nomes escritos. Isso mostra o quanto tem de irmãos fazendo a obra anonimamente, quanto de irmãos que saem de casa em casa, fazendo a pregação do Evangelho, evangelizando, fazendo estudos bíblicos. Nós tivemos aí muitas revelações através do pastor Luciano Sardinha, através de testemunhos sobre o pastor Luciano Sardinha, do estudo bíblico que ele realizava na sua casa, de tantas coisas que ele fez, e as que chegam ao nosso conhecimento são mínimas. Então tem muitos irmãos agindo assim. E nós temos que estar atentos para apoiar esses irmãos, orar por esses irmãos anônimos, esses irmãos que nós não conhecemos. Nós temos visto aí o trabalho do pastor Isaac Heine bem realizando, um trabalho silencioso, mas está ali diariamente ajudando pessoas, levando esperança às pessoas. Então nós temos que admirar essas pessoas que trabalham no anonimato, mas com a coragem, com a perseverança de evangelizar, de levar o amor de Jesus às pessoas. Então, só que essas pessoas, os novos convertidos, também precisavam ser pastoreados, e os líderes da igreja de Jerusalém tinham essa responsabilidade. Ao que parece aqui, os apóstolos estavam ministrando fora de Jerusalém. Então, naquela ocasião, os presbíteros pegam e enviam Barnabé a Antioquia para descobrir o que se passava entre os gentios, o que estava acontecendo lá com essa igreja, com aqueles irmãos que foram para lá. E foi uma escolha muito sábia o nome de Barnabé, porque ele fazia o jus ao nome dele, filho da exortação. Nós vimos a importância de Barnabé. Nós já estudamos sobre ele antes, sobre parte dele, quando ele ali auxiliou Saulo, quando Saulo estava chegando. Então as pessoas estavam ali com o pé atrás, receosas, e ele abraçou a causa de Saulo, apoiando, ajudando, orientando a Saulo. Ele, aqui em Atos 11, 24, ele parece ser aqui um exemplo de vida cristã a ser seguido. E parece não, ele é um exemplo de vida cristã a ser imitado, a ser seguido. Era um homem justo que obedecia a palavra de Deus,
na sua vida diária, no seu cotidiano. Então, sendo assim, ele era de caráter irrepreensível, não havia quem pudesse repreendê-lo. Era cheio do Espírito Santo, que explica a eficácia das suas exortações, a eficácia da maneira de ensinar, de falar. Os novos cristãos e as novas igrejas precisavam dele, assim como nós também precisamos de novos Barnabés, pessoas que o encorajam com o seu crescimento, com o seu ministério, com a sua vida cristã, com a sua busca, com a sua dedicação. Então as pessoas receberam a Barnabé, e Barnabé foi um grande estímulo aos cristãos gentios. Em primeiro lugar, porque ele se alegrou com o que ele viu ali. Adorar a Deus com os gentios foi uma experiência nova para ele, mas ele abordou a situação de um lado positivo, sem procurar criticar, sem procurar analisar como os gentios estavam adorando. Aquele ministério era obra de Deus, e Barnabé agradeceu a oportunidade de ver, de presenciar, de participar dessa obra que o Senhor estava realizando no meio do povo gentil. Ao ensinar a palavra de Deus ao povo, ele enfatizou que eles deviam ter devoção de coração e permanecerem no Senhor, pois a mesma graça que salva é a mesma que guarda. A mesma graça que faz com que você seja salvo é a graça que te guarda, que te preserva, que te mantém firme, que faz você permanecer. 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em Hebreus 13, 9 diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça, não com alimentos de que nada aproveitam aos que eles se entregaram. Quando nós lemos lemos o livro de Atos e vemos ele falando em permanecer no Senhor, traz a memória lá em Josué 22, 5, diz assim: então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis com todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Permanecer no Senhor é amar ao Senhor, é andar nos seus caminhos, é obedecer a sua palavra, é servir ao Senhor de todo o coração. Significa que pertencemos a Ele, tão somente a Ele, que devemos cultivar essa devoção a Ele. Em Mateus 6, 24 diz enfaticamente que ninguém pode servir a dois senhores. Barnabé ensinava isso aos novos crentes, aos crentes gentios. Eles que estavam ali viviam num mundo onde havia muitas divindades. Ele ensinava que Deus merecia exclusividade, que Deus merecia uma devoção de coração e permanecer firme nele. Nós temos nos entristecidos nesses dias porque muitas pessoas não permaneceram firmes no Senhor. Nós temos visto adolescentes e jovens da nossa igreja, de outras igrejas, que não permaneceram firmes no Senhor. Temos lutado, temos orientado, temos falado, temos aconselhado, mas estão se desvencilhando, estão se afastando dos caminhos do Senhor. O trabalho de Barnabé em Antioquia teve dois resultados maravilhosos. Em primeiro lugar, o testemunho da igreja causou grande impacto ao ponto de muita gente se unir ao Senhor. Quando os cristãos estão fundamentados na palavra, seu testemunho aos perdidos é vivo, é eficaz, é um equilíbrio dentro da igreja, entre edificação e evangelismo, entre o ensino e o testemunho. Quando há edificação, o evangelismo segue o mesmo caminho. Quando há ensinamento, o testemunho é importante, deve seguir o mesmo caminho. Em segundo lugar, o crescimento da igreja criou a necessidade de mais pessoas para ajudar. Quanto mais a igreja cresce, mais precisa de pessoas ajudar. Nós vimos lá no começo, nas primícias da igreja ali,
quando eles tiveram que criar, né, tiveram que chamar ali os que até então nós hoje conhecemos como diáconos. Então foi necessário chamar pessoas para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ministério da palavra, à oração. E aqui agora está crescendo a igreja também lá em Antioquia, e houve a necessidade de chamar mais pessoas. E Barnabé conheceu uma pessoa chamada Saulo de Tarso, e foi até lá para buscar esse novo cristão, que aí provavelmente já tinha passado alguns anos. Então Barnabé era um homem que andava em comunhão com Deus, que entendia a missão de Deus e sabia que Deus havia incumbido Paulo de ministrar aos gentios. Nas suas conversas, provavelmente, Paulo declarou, Paulo abriu isso a ele. Então, quem acompanha o estudo que nós estamos fazendo, lembra que Barnabé havia feito amizade com Saulo lá em Jerusalém, no capítulo 9, versos 26 e 27. Então, sem dúvida, eles conversavam sobre isso, conversavam sobre o chamado especial que Saulo havia recebido de Deus. E o Espírito Santo direcionou Barnabé a essa lembrança, direcionou ele para ele buscar a Saulo. Então Saulo aqui já era convertido cerca de aproximadamente 10 anos, e Barnabé pega ele e leva ele até Antioquia. O Novo Testamento não diz o que Saulo foi fazer lá em Tarso, depois de deixar de Jerusalém. Provavelmente ele deve ter evangelizado judeus, gentios e os da sua cidade também. Mas o fato é, o que Barnabé fez por Saulo, irmãos, deve ser colocado em prática nas nossas igrejas hoje. Os cristãos maduros precisam chamar outros membros para encorajá-los no serviço do Senhor. Uma das políticas adotadas por Moody era dar uma incumbência a recém-convertidos. Ele dava uma tarefa simples no começo: distribuir inário, receber as pessoas na entrada da igreja. Cada vez que entrava um convertido, ele dava uma ocupação. Então as pessoas iam aprendendo, iam ali criando rotinas, criando hábito, criando a alegria de servir ao Senhor. Moody sempre dizia que era melhor colocar 10 homens para fazer o serviço do que para fazer o serviço de um, do que colocar um homem para fazer o serviço de 10. Então muitos seus assistentes se tornaram grandes cristãos, grandes pessoas, multiplicando a palavra do Senhor, multiplicando o número de salvos, porque obedeciam, porque foram treinados para isso. Em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados ali pela primeira vez de cristãos. Então foram pela primeira vez chamados de cristãos. É triste vermos que a palavra cristão perdeu muito do significado, perdeu muito do sentido que ela tinha. É verdade que no começo as pessoas chamaram de cristãos, era forma de zombar deles, mas nós temos visto que o nome foi fortificado, foi consolidado o nome de cristão, e ao longo dos séculos esse nome de cristão vem sendo desvalorizado por aqueles que deixam o pecado tomar conta das suas vidas, aqueles que creram em Jesus, mas não permaneceram firmes nele. Quem creu em Jesus, recebeu a salvação pela graça, ele é transformado, e não basta ele simplesmente se identificar como cristão, e é o que a gente vê muito hoje em dia. Muitas pessoas se declarando cristãos, mas são pessoas que não leem a Bíblia, são pessoas que não oram, pessoas que não vão à igreja, não têm comunhão com Deus, não têm comunhão com os irmãos da igreja, não têm amor ao próximo, e aí o nome de cristão vai sendo degenerado, vai sendo humilhado. Então eles receberam o nome primeiramente como uma forma pejorativa de chamar lá os cristãos, e aí depois foi consolidado esse nome, e a gente deve orar para que esse nome de cristão ele seja relevante novamente, para que nós sejamos cristãos relevantes, para fortalecer essa palavra tão importante, tanto tamanho e significado para cada um de nós. Muita gente que não nasceu de novo se considera cristã simplesmente para não ser pagão, para não deixar de participar, para não ficar por fora
de um grande movimento que ainda há de ser chamado cristão, de ser chamado evangélico. Então, participam de cultos, frequentam cultos com certa regularidade, de vez em quando até contribui para um ou outro trabalho da igreja e se denominam cristãos, mas é preciso muito mais do que isso. Para a pessoa se tornar um cristão verdadeiro, é preciso que o pecador se regenere, se entregue a Cristo para se tornar um cristão verdadeiro. É preciso arrependimento do pecado e fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para que nós possamos ter vida em abundância. Os seguidores de Cristo, lá na igreja primitiva, eles sofreram por serem cristãos. 1 Pedro 4, 12, 17, até foi tema recentemente da mensagem do pastor Valdomiro. O texto diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Finalizando, irmãos, David Fuller certa vez perguntou assim: se você fosse preso sobre a acusação de ser cristão, imagine você sendo preso, olha, você é acusado de ser cristão, haveria provas o suficiente para condenar você? Eles conseguiriam reunir provas para mostrar que você é cristão? Ele fazia essa pergunta, é uma pergunta crucial, é uma pergunta de vida e de morte. Por isso, a reação dos judeus, dos cristãos judeus, foi de encorajamento aos gentios para que eles continuassem essa obra. É necessário sermos corajosos, irmãos, para enfrentarmos o mundo, para proclamarmos o nome de Cristo, para proclamarmos a salvação, e para isso nós temos que ter coragem de falar, temos que ter coragem de testemunhar, de viver com aquilo que estamos pregando. Barnabé viveu assim. Aqueles homens que a Bíblia não menciona quem eram, eles foram fontes, foram instrumentos do Evangelho para que muitas pessoas crescem no Senhor. Barnabé e Saulo, da mesma maneira, muitas pessoas creram, muitas pessoas foram ensinadas, muitas pessoas tiveram as suas vidas transformadas. Que nós possamos também enfrentar esse desafio de sermos corajosos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que tenhamos todos um abençoado domingo na presença do Senhor e que às 19 horas possamos nos reunir na casa de Deus. Um bom domingo a cada um dos irmãos.